Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lidiane, diretora da ATA Nunes. A Numes está há 12 anos no mercado como correspondente bancária e há um ano é também franquia da ATA, que é a maior fintech do Brasil em crédito imobiliário. Então, nós nos associamos à ATA para ganhar força, né? A ATA trabalha com 3 bancos, o Banco Santander, Bradesco e o Itaú. E nós já trabalhamos também, né, com o Banco do Brasil, Caixa, Banco Inter, Creditur, Banco Paulista. Hoje a ATA Nunes somos, sem dúvida, pelo menos aqui no Ceará, a maior plataforma multibancos, né? Nós temos mais de 8 parceiros aí, então se o cliente não for aprovado, é porque não era para ser mesmo, né? Então a gente tem aí várias possibilidades de aprovação. Segue a gente nas nossas mídias sociais, que tem muito conteúdo. A gente tem um blog que tem bastante conteúdo sobre financiamento, Spotify com podcast, né? Tem um podcast sobre a Bit Seguro, tem podcast sobre score de cliente, como é que faz essa segmentação de cliente nos bancos, e a gente está lançando outros. No YouTube, nós temos também alguns vídeos bem explicativos que vocês podem usar até dentro da imobiliária para estudar. E nosso Instagram, Numes Crédito e @AtaNumes. Então, fica aí por dentro das novidades, dos nossos próximos treinamentos. Por que os corretores deveriam escolher a ATA Numes como parceiro? Vou dar 5 motivos. Atendimento 100% digital, né? E sem ônus, nosso serviço não tem nenhum custo para o seu cliente. A nossa equipe é capacitada, e isso não é uma frase clichê. Nós hoje estamos em junho e a gente tem aí em torno de 40 treinamentos já dados esse ano entre técnicos e comportamentais, treinamentos em atendimento, e sempre se reciclando também com os treinamentos dos próprios bancos. Plataforma multibanco, então nós temos uma quantidade de parceiros enorme, então o cliente tem várias opções, a gente pode mandar aprovar o crédito em mais de um banco. Atendimento até às 20 horas, de segunda a sexta, então temos esse horário estendido, sempre tem alguém de plantão, e plantões nos finais de semana, todos os sábados, e domingo geralmente acontece de 15 em 15 dias, tá? E aí o treinamento hoje é para ajudar a capacitar corretores para financiamento, né? O corretor hoje que não conhece sobre financiamento imobiliário, ele vai ter uma grande desvantagem competitiva no mercado, porque a maioria das vendas são através de financiamento. E aí o que a gente tem notado, inclusive tem aumentado muito lá na Numes, pastas, ou seja, documentos de clientes que estão chegando para a gente analisar e que são clientes que não têm poder aquisitivo para comprar aquele imóvel que está ali na demanda, no pedido aí para a gente analisar. Isso é um alerta muito grande para a gente, assim, inclusive eu estou à disposição, se tiver alguém aqui que tem imobiliária, a gente costuma dar treinamentos em outras imobiliárias, para a gente poder dar essa alinhada com a turma do comercial, porque o corretor que leva um cliente que não tem potencial para aquele imóvel, ele trabalhou, gastou dinheiro, gastou energia e não vai vender, não vai fechar a venda, né? Porque a venda não é só o contrato de compra e venda, tem que ter a emissão do contrato do financiamento, se o cliente não tem poder para comprar à vista. E tem crescido muito esse disparate, a gente vê muita pasta voltando e aí tem que procurar um outro imóvel para se adequar. Por que isso também está, o que está acontecendo isso? Muita gente no mercado que não conhece sobre financiamento e aí naquela entrevista com o cliente não faz a sondagem para adequar o que ele quer ao que ele pode, porque querer, né, a gente pode querer comprar muita coisa. Mas poder é outra coisa. Então, a gente tem visto essa pasta desqualificada, muitas vezes. E o outro, gente, a gente tem muita gente com comprometimento financeiro. Então, isso também aumentou demais. Com a pandemia, a gente tem visto muita renda informal e muitas pessoas que têm renda informal
com a renda comprometida. Então, hoje, o que a gente vai fazer? Tentar, né, fazer um panorama geral sobre financiamento para que essa venda seja mais qualificada. Aí é o escopo do treinamento, a gente vai falar fundamentos gerais. O foco vai ser o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, mas vocês vão ter um panorama geral também. O que é o crédito imobiliário? A concessão de crédito para a compra de imóvel. O imóvel pode ser usado, novo, pronto na planta, comercial ou residencial ou terreno. Aqui é o fluxo de como é que o processo acontece. Então, tudo começa com a entrevista com o cliente. E aí, muitas vezes, essa entrevista é lá com o corretor, que sempre é com a gente, aí depende de como é que o cliente chega, né? Tem clientes que nos procuram diretamente, e aí a gente faz essa entrevista. Tem alguns clientes que vêm por intermédio dos corretores. Vamos lá, então essa entrevista às vezes é feita pelo corretor. Então é importante o corretor estar conversando com o cliente e um computador ou celular ligado fazendo uma simulação. Vocês acreditam que tem muita gente que não sabe fazer uma simulação? Pois é, quem está começando, tudo bem. Eu não posso fazer. Pois é, quem está começando, tudo bem, né? Vai estar pegando. Pega alguma coisa diferente. Mas tem que fazer a simulação, porque como é que você vai ter noção se aquela parcela cabe no bolso do cliente? Mesmo que você não vá fazer em todos os bancos, porque senão, né, precisa ser rápido ali, conversando, faz em um banco, aprende a fazer em um. Qual é o mais fácil? Da Caixa. Todo mundo sabe fazer o da Caixa. Faz o da Caixa, tem noção, fica ali com uma certa noção. Hoje está legal fazer o da Caixa, que a Caixa hoje está com a menor taxa. Alguns meses atrás não era essa realidade, a coisa muda muito. Esse treinamento, inclusive, a gente vai ter que colocar lá, né, taxas, a data de hoje, porque amanhã a gente não sabe. Inclusive, a gente deve ter aumento de taxas. Já teve aumento do Itaú, os outros bancos devem seguir também. Então, faz no Itaú, na Caixa, que é mais rápido, e você já tem uma noção se a parcela cabe, não cabe. Às vezes é um cliente que tem uma idade mais avançada, você já vai sondar ali se ele tem outra pessoa para colocar no financiamento, para substituí-lo no financiamento. Então, a primeira parte é isso, fazer a simulação, pesquisa cadastral, precisa saber se esse cliente está com a situação cadastral ok. Se você não tem como, que aqui tem pessoas de algumas imobiliárias que tem a Secretaria de Vendas, que tem esse acesso, né? Na Rimac Seu Imóvel mesmo, a gente tem a Deise, que ela tem essa consulta, e aí já faz, porque se o cliente estiver com situação cadastral irregular, ele vai precisar regularizar para que o financiamento dê certo. Não é impeditivo, mas vai ter que ter um passo aí para resolver, né? E os documentos, essa documentação precisa estar completa, o checklist completo, é um checklist simples. Quem trabalha com vendas já há algum tempo já sabe, então é só entregar isso legível e de preferência em PDF, porque os bancos não aceitam foto. E o que acontece? Hoje tem a vantagem de ser tudo 100% digital, mas aí, como é 100% digital e alguns bancos a gente tem que imprimir, carimbar que verificou e digitalizar de novo, acaba perdendo qualidade. Então é muito importante que vocês consigam tirar a primeira cópia, digitalizar do original, se for possível. Se for possível, porque aí você vai conseguir manter os documentos com uma qualidade maior. Bom, feita a pesquisa cadastral, cliente tudo ok, documentação ok, a gente sonda se ele já tem relacionamento em algum banco, qual é o banco, se ele tem conta, se a conta é corrente, se a conta é poupança. Tudo isso é importante, porque, vamos supor, hoje, o banco que está com a menor taxa é a Caixa Econômica Federal. Aí todo mundo está agora querendo fazer na Caixa. Mas a Caixa, ela tende a avaliar os imóveis para menor, um valor menor. E os bancos privados para um valor maior. Então, é interessante, quando a pessoa escolhe a Caixa, tentar também mais um banco, para que tenha aí uma carta na manga, caso a engenharia da Caixa avalie para um valor menor.
Então, tudo isso a gente sonda. Isso é uma sugestão para quem quer 80% do valor, né? Quem está querendo o valor máximo. Se a pessoa quer financiar um percentual menor, não tem essa necessidade dessa sugestão. Então, a gente tem que sondar bem como é cada cliente. Se o cliente quer abrir uma conta, porque às vezes ele vê lá, a gente faz as simulações e os bancos que têm a menor taxa não são os bancos que ele tem conta corrente, aí ele não quer abrir. Então, é muito importante conversar com o cliente para fazer essa sondagem. Aí a gente faz o quê? Com a documentação na mão completa, nós subimos a proposta no sistema do banco e essa proposta pode vir aprovado o crédito ou não aprovado. Se não for aprovado, nós vamos tentar reverter o que é que ele tem, o que é a pendência, do que se trata, para orientar o corretor ou o cliente final e tentar reverter. Se tiver tudo ok, no caso da Caixa, tem a assinatura dos formulários, nos outros bancos não tem isso. Vai para a engenharia. Quando é imóvel que já tem engenharia, a gente pula essa etapa, mas na maioria, se for um imóvel avulso, ele vai para a engenharia. E depois que volta à engenharia, aquele valor que foi aprovado, ele foi aprovado no valor de mercado, de compra e venda. Depois que passa pela engenharia, se tiver uma diferença muito grande, é feita uma reanálise desse crédito. Então, pode acontecer da engenharia ser menor ou maior e precisar fazer essa reanálise, porque aí vai ser em cima vai ser sempre considerado o menor valor entre compra e venda e o laudo de engenharia do banco. A Caixa, a gente às vezes tem algumas vezes acontece de vir um valor menor, aí condiciona aquele cliente que tinha aprovado 80% de 200 mil, vai aprovar 80% de 180, porque o valor de engenharia foi menor. Dando tudo certo aqui, engenharia, formulários, engenharia ok, o engenheiro aprovou aquele imóvel como garantia daquele financiamento e vai para a conformidade. É importante, toda vida que vocês estão fazendo uma venda, principalmente imóveis avulsos, mas imóveis novos também é bom se atentar. Olhar bem a matrícula, analisar bem se esse imóvel está apto para ser garantia desse financiamento. Também tem acontecido, às vezes chega para a gente algumas situações que o imóvel ainda não está apto e aí aquele comprador gera toda uma expectativa de que vai receber as chaves daqui a X dias e não vai ser bem assim. Está com uma rua que no IPTU está um nome, na matrícula está outra. É importante também fazer essa análise para que... Olha, isso aqui a gente resolve, tem como resolver, só que vai levar mais alguns dias e baixar aquelas expectativas em relação ao prazo. Tanto tudo ok, tudo conforme, análise jurídica, a ATA, que nós somos franquia, ela é uma BPO do Itaú. Todos os bancos privados, eles têm uma BPO, é uma empresa terceirizada que faz essa análise jurídica. A Caixa não, tá? A Caixa é um setor próprio. E aí, a ATA é uma BPO, então a gente faz avulso já com a BPO do Itaú, isso é bem bacana. O Itaú é bem rápido. Dando tudo conforme, a gente já vai para a assinatura de contrato, registro, e é liberado o recurso para o vendedor. Se tiver inconforme, vamos resolver as inconformidades até que fique conforme. Aí, o ITBI, gente, o pagamento de ITBI, ele hoje não é mais obrigatório ser antes da assinatura do contrato como era antes. Antes você tinha que pagar ITBI com a data de pagamento até um dia útil antes da data de emissão do contrato. Hoje não tem mais essa obrigação, porque já não existia isso nos outros estados. Quem é que pode financiar? Será que todo mundo pode financiar um imóvel? Então a pessoa tem que ter uma idoneidade cadastral, capacidade civil, tem que comprovar renda constante, possuir mais de 18 anos, ou se for emancipado, e somando-se a idade do cliente ao número de anos do financiamento, não pode passar de 80 anos. Atenção aos documentos do imóvel, a matrícula CND de IPTU, o imóvel precisa estar regularizado. Então, essa observação é porque, assim, não olhe só para o comprador. Não é só o comprador, a gente precisa saber se o imóvel também está apto, tá? Essa questão
questão aqui dos 80 anos, gente, eu fiz uma simulação, a gente fez a simulação ontem, ele foi eleito, a pessoa tinha 67. Então, há 67 anos, um financiamento bem baixo, de 112 mil, e a parcela dela ficou muito alta, porque já é uma idade que diminui muito a quantidade de parcelas. Então, fiquem muito atentos quando vocês estiverem negociando com uma pessoa que já tenha mais de 60 anos, porque pode ser que na hora da simulação a parcela fique muito alta para ele. E lembrando também que o banco, eu vou falar isso mais na frente, mas o banco não vai deixar o cliente comprador comprometer mais do que 30% da renda dele na parcela. E aí acaba, às vezes, não dando certo, essa conta não fecha. E aí, qual a solução? Ver se tem alguma pessoa na família que vá substituí-lo, não é compor renda com ele. Porque sempre vai ser considerada a idade do mais velho, então não adianta, tem que ser outra pessoa mesmo. Sobre renda constante, eu tenho observação também, que é legal, assim, o banco não considera pensão que tem uma idade limite, né? Muitas vezes o financiamento é maior do que aquele tempo da pensão. Bolsas, né? As bolsas, às vezes, geralmente são de 5 anos, então isso não é considerado renda constante, a não ser que seja uma pensão vitalícia. O seu cliente ele só pode comprometer até 30% da renda. Tem alguns bancos que tem uma margenzinha um pouquinho maior do que 30%, mas como a maioria trabalha com 30%, a gente nos treinamentos coloca os 30%, tá? O Itaú, ele vai até 34%, é um pouquinho mais. Em geral, a cota de financiamento, ou seja, o LTV, o percentual máximo que o banco financia, é de 80% do valor do imóvel. Existem exceções. Quais são? Um servidor público no Bradesco, ele pode financiar 90%. O Itaú, ele tem alguns perfis de segmentação que chega a 90%, mas é bem difícil, tá? Agora, a gente vê muito chegar a 84%, a 85%, entre 80% e 90% a gente vê. E os 90% é mais difícil, é bem segmentado mesmo esse perfil aí. E tem os empreendimentos da Caixa Econômica Federal, que financia até 90%. Uso de FGTS. Nós temos no YouTube, gente, um vídeo bem completo sobre FGTS, sobre financiamento da produção, sobre aquele fluxo do processo. Então, vocês podem depois olhar, porque é mais longo. Aqui a gente vai falar os principais pré-requisitos para o uso do FGTS. Você tem que apresentar 3 anos de recolhimento prévio em conta FGTS, em intervalos de 2 anos desde a última utilização. Não pode ser comprador ou proprietário de imóvel residencial financiado em nenhum lugar do território nacional. Então, se você quer comprar um imóvel e você já está com um financiamento ativo ou é proprietário de um imóvel residencial em nenhum território nacional, a não ser, tem uma exceção, que a sua propriedade seja de até 40%, certo? É porque, assim, o uso da FGTS para a compra do imóvel é um incentivo para a compra da sua residência, não é para a sua segunda residência. E o cliente não pode ser proprietário de mais de 40% de imóvel residencial localizado aonde você quer usar o FGTS, onde você quer fazer a compra. Agora, se você tem um imóvel quitado, mesmo que seja mais de 40% em outro estado, você pode usar, tá bom? O FGTS ele só pode ser utilizado em imóveis até 1,5 milhão, ou seja, imóveis que se enquadrem no PCVA, imóveis que se enquadram na CFH, vocês vão saber o que é CFH já, imóveis até 1,5 milhão. Passou disso, não pode ser usado o FGTS. Ele só pode ser utilizado para compra ou abatimento de saldo de imóvel, qual não tenha sido utilizado este recurso nos últimos 2 anos. O saldo das contas de FGTS do casal pode ser somado, esse é o bônus,
Mas o ônus é que as exigências se estendem também ao cônjuge. Então, se uma pessoa quer usar o FGTS, mas ela não preenche o cônjuge dele não preenche os pré-requisitos, vai atrapalhar o uso do FGTS daquela pessoa. E aí, para resumir, gente, ali são os pré-requisitos e aqui são as 3 formas que você pode usar o FGTS. De que forma você pode usar? Você pode usar no momento inicial da compra do imóvel, fazendo parte dos recursos próprios, ou seja, da entrada, né, daquela entrada lá que o vendedor exige. O imóvel em questão ficará alienado para receber recursos, então outra pessoa não vai poder usar esses recursos durante 36 meses. Como é que é isso aqui? Como é que funciona isso aqui? Vamos lá, vamos supor que você tenha que dar uma entrada de R$50 mil e o restante você vai pagar financiado. E você tem 50 mil de FGTS. Você pode usar? Se o vendedor aceitar, pode. Eu não tenho 50 mil, eu tenho 30 mil. Vou dar 20 mil e pego 30 mil de FGTS e mais o financiamento. A soma desse FGTS, do valor do financiamento, mais FGTS não pode ultrapassar o valor do imóvel, certo? Mas pode ser feito assim. É muito comum isso acontecer nos imóveis mais populares, PCBA ou mesmo SBPE, de médio para baixo, aqueles imóveis de 200 mil. O vendedor precisa acordar isso. Então, no imóvel avulso, a gente tem um pouco mais de dificuldade de ver isso acontecer, porque às vezes o vendedor quer algum valor de garantia, né, para reservar aquela unidade e tal. Então, precisa ver essa negociação, mas é possível em vários. A gente pega também avulso que o vendedor topa receber. Porque o que acontece? O FGTS, quando você usa, o comprador não saca esse dinheiro, ele não toca nesse dinheiro. É uma transição de banco para banco. Então, o banco vai bloquear esse valor na conta do comprador e vai transferir para a conta do vendedor junto com aquele recurso do financiamento, que lá no fluxo a gente viu que acontece depois do registro. Depois que o contrato da compra do financiamento é registrado, a gente devolve uma via para o banco e o banco tem até 5 dias úteis para pagar. Então, entrada e financiamento vai ser recebido pelo vendedor tudo junto. Então, não é todo vendedor que topa fazer dessa forma, mas é possível. E a gente vê muito isso no crédito associativo, a gente vê menos no alto padrão. Às vezes você dá uma entrada menor, só ali para garantir, né, e vai atrás do FGTS. A outra forma é a utilização do recurso para amortizar o saldo devedor ou mesmo a sua quitação. Ao realizar essa operação, o mutuário, o PIS, fica alienado por 24 meses. Então, você só vai poder usar novamente após 2 meses. O que é esse caso aqui? Nesse mesmo exemplo, 50 mil de entrada e o financiamento. Digamos que o financiamento seja 150 mil. O comprador tem 50 mil de FGTS. Então, em vez de financiar 150 mil, ele vai dar a entrada de 50 mil normal. Em vez de financiar 150 mil, que seria o saldo devedor com o vendedor, ele financia 150 mil, ele usa de FGTS. Então, o primeiro exemplo é quando você usa na entrada. O segundo exemplo é quando você usa para abater o saldo devedor. Aquele fluxo que eu mostrei para vocês do financiamento, se a documentação for redonda, a gente não tiver nenhum problema, sempre acontece alguma coisa, a gente nunca tem, sempre tem alguma novela. A gente fala assim que não existe, por isso que eu acalmo muito o comprador, porque tem gente que chega, os compradores, eu estou sem dormir, então não. Por isso não, porque é assim mesmo, é burocrático, mas vai dar certo. Mesmo estando tudo redondo, um imóvel avulso, porque o imóvel do repasse, da obra, ele é bem mais rápido, tá? Um alta vista, a gente faz o nosso SLE de 15 dias. Não, né? Agora o imóvel avulso, o SLA já pula para uns 30 a 40 dias. 30 é muito redondo, 40 dias é o mais razoável, mais conservador, mais realista. Se
nesse processo tiver uso de FGTS, volte mais 10 dias. Se nesse processo tiver interveniente quitante mais uns 10 dias, depende da situação. Interveniente quitante eu vou explicar para vocês o que é. Então, tem algumas situações que vai fazer o processo ficar mais longo. Em obra financiada sempre é mais rápido, porque já tem engenharia. Só de engenharia o banco às vezes demora 7 a 10 dias úteis. Está cada vez menor esse tempo, graças a Deus, isso tem melhorado. Mas tem toda a análise jurídica dos documentos do vendedor, então isso quando é uma obra financiada já foi feito, então a obra financiada é muito mais rápida. Então se for os FGTS demora um pouquinho mais porque existe o tempo da gente pedir, o banco analisar, ter o ressarcimento da FGTS, tem todo esse trâmite. Pode usar FGTS, gente, para financiamento em qualquer banco, tá? Não é só na Caixa, você pode financiar em qualquer banco e usar FGTS. Utilização do FGTS para pagar até 80% do valor da parcela de financiamento e pode ser renovada a cada 12 meses. Aí sim, é amortizando o seu financiamento, você pode ir usando aos poucos. Vale a pena usar FGTS? Vale a pena sim, gente, porque o FGTS tem um reajuste muito baixo. Então, vale a pena você usar um valor que está com a correção baixíssima para pagar uma dívida, um financiamento com taxa de juros maiores. Assim também, como vale a pena, se você tem um valor, um dinheiro, e você quer amortizar parcelas do seu financiamento, vale a pena você, em vez de fazer isso, alavancar esse dinheiro fazendo um investimento. Então, existem fundos aí, nem são os mais arriscados, mas existem fundos aí que estão rendendo uns 15%, 14%, 15%. Então, é melhor pegar, investir, aplicar o dinheiro, do que pagar os juros que ainda está ali em torno de 9,5%, 10%. A gente tem no nosso... Eu sei que os juros estão altos, o pessoal está falando, está aumentando. Realmente, nós tivemos uma queda, nós chegamos ano passado, no começo do ano, a gente tinha uma taxa de 6,30%. Taxa efetiva. Não é o custo efetivo total. Vou explicar isso para vocês, mas eu vou falando nas nomenclaturas para ir familiarizando. E hoje a gente está com taxa efetiva de 9,5%. Mas nós já tivemos na nossa história setor do imobiliário bombando e taxa de juros de 12%, 13%. Então, não chora. Não chora, vai vender, porque ainda não está tão ruim assim, não. A conclusão é óbvia. A dívida imobiliária vai aumentar em proporções muito maiores que o reajuste do fundo. Então, vale a pena usar o FGTS. A gente tem alguns complicadores com quem saca FGTS, tá? Que aí algumas vezes é impeditivo, né, Cleiton? Para quem faz o saque aniversário, não tem problema, mas quem faz antecipação, aí vai ter problema. E aí o checklist de documentos. Isso aqui a gente traz como parte mesmo do treinamento, porque é o nosso dia a dia com os corretores, com a maioria que a gente tem dificuldade, às vezes, de ter esse checklist completo e acaba atrapalhando a análise do crédito. Então, a gente vai falar aqui quais são os documentos do comprador, RG, CPF, os documentos de identificação e documentação de estado civil. Se a pessoa for solteira, a documentação de estado civil é a certidão de nascimento. Se ela for divorciada, é a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Se for viúva, com a averbação do óbito. E se for casada, a certidão de casamento. A certidão de casamento, hoje, a gente tem a seguinte situação. Quando a pessoa ela é casada nos dois regimes extremos, que é a comunhão total de bens e a separação total de bens, os dois menos comum, precisa ter o pacto antinupcial, o registro do pacto antinupcial. Opa, passei. Precisa ter o registro do pacto antinupcial. Se não tem, não fez, é uma coisa que dá para resolver, ir no cartório. Essa questão do casamento, vou até abrir um parêntese, também a gente se depara muito, e aí eu trago para vocês essas experiências para ajudar vocês aí na hora que estiver com o cliente. A pessoa aparece solteira e na hora de assinar o contrato, aparece um marido, aparece uma esposa. Né? Todo mundo aqui já passou por isso.
E aí, gente, acontece algumas situações que fica bem difícil, porque nós pegamos agora, recente, um exemplo que para mim, inclusive, eu nunca tinha acontecido com a gente. A pessoa estava vendendo um imóvel usado, e aí, na hora que foi para a análise jurídica do banco, o banco não aprovou, deu inconforme. Por quê? Essa pessoa que estava vendendo, quando ela comprou, a vendedora, estou falando do vendedor, quando ela comprou esse imóvel, o imóvel ainda tinha saldo devedor. Quando ela comprou esse imóvel, ela comprou colocando como solteira. Só que ela já era casada, a data de casamento era numa data anterior. Foi um problema sério para resolver. Inclusive, nós nos trememos todos nesse dia, porque vai acabar dando uma ação judicial contra ela, porque, né? O pessoal pensa que engana, né? E foi bem difícil. A solução chegou, mas a gente quebrou muita cabeça. Ela teve que quitar, né? A solução não foi fácil, teve que quitar, porque senão ela não ia conseguir vender esse imóvel. Então, são coisas que a gente agora está pensando, quero vender e não olha, mas eu acredito que quem trabalha a gente que trabalha com venda, a gente tem que trabalhar relacionamento. Hoje, muitos clientes da Lume são clientes que já fizeram processos com a gente. Dá muito mais trabalho conquistar um novo cliente. É muito mais fácil esses que já fizeram o processo com a gente, que já conhece, que gostou, aí manda tio e compra outro, e a gente vai tendo esses clientes. Então, é interessante fazer esse relacionamento a longo prazo. Observou, isso aqui não está legal, vamos tentar uma solução logo, do que fazer vista grossa, né? Existem alguns clientes que vão passar, mas a gente já pegou situação que não na hora da assinatura do contrato, apareceu o cônjuge, a pessoa, nesse caso, inclusive, na verdade, a pessoa não sabia que estava como solteira. E aí não deu para assinar, teve que refazer o processo como casada. É bom ver essas coisas também, a gente vê, às vezes, a pessoa está se separando, está numa situação de divórcio, tem que ter muito cuidado para orientar, porque se está casado ainda, o cônjuge vai ter que assinar. Vai ter que assinar. Então, se for um negócio muito tranquilo, beleza, ele vai assinar e depois no divórcio coloca lá que aquele imóvel vai ter a divisão e aí depois a verba, essa decisão judicial na matrícula. Isso é importante para garantir, mas é sempre um risco, né? Assim, não quer que a outra pessoa fique com aquele patrimônio, o ideal é deixar passar o divórcio para fazer a compra. Comprovante de residência com emissão nos últimos 30 dias, comprovante de renda, e aí a gente vai falar já quais são as situações para cada categoria. Declaração de imposto de renda é obrigatório, tá, gente? Declaração de imposto de renda é obrigatório, se é isento tem que mostrar que é isento. Essas certidões nós tiramos e consulta cadastral, é a primeira coisa que a gente faz, porque é impeditivo para o financiamento. Para uso de FGTS, precisa de mais alguns documentos, além daqueles. A cópia da carteira de trabalho com todas as páginas preenchidas. E também extrato analítico do FGTS, que a gente pede na Caixa. Pode tirar pela internet, mas o que eles tiram não é o analítico, né? Esse aqui só o gerente. Cópia do cartão de PIS ou só o número do PIS. Restrição cadastral nada mais é do que a verificação nos órgãos, SPC, Serasa, Cadim. E aí é muito importante a gente ver isso. Se o cliente resolver, não é de imediato que sai no sistema, que dá baixa no sistema. Quando é alguma coisa com a Caixa, a gente consegue, via gerente, dar baixa. Mas com outros órgãos, outra situação, precisa esperar um tempinho, a gente fica monitorando no sistema. Quando não aparece mais no sistema da Caixa, aí sim a gente pode subir a proposta de crédito. Aí a gente vai aqui para a parte da comprovação de renda, que dá mais, é onde tem mais dúvida. Para assalariado, 3 últimos contra-cheques. Atenção que os bancos, eles principalmente
principalmente a Caixa, mas os outros bancos eles costumam olhar também o extrato analítico do FGTS para ver se está comparar, né, ou o extrato ou o extrato bancário para ver se realmente o que está lá no contra-cheque é o que a pessoa ganha. Se for empresário, aí vale também para o MEI. Imposto de renda mais o recibo de entrega. Para você apresentar o imposto de renda com comprovação de renda, o imposto de renda ele é um documento obrigatório, sempre. Mas se ele vai ser usado para comprovar renda ou não, vai depender de cada categoria. Para você usar como comprovação de renda, você tem que comprovar uma renda acima do valor do teto de isenção. Porque aí não pode estar no limite de isenção. E aí seria para quem recebeu rendimentos tributáveis, sujeito ao ajuste da declaração, cuja soma anual for superior a R$ 28.559. Esse é o teto de isenção. Então, tem que ser um valor superior para que você possa usar o seu imposto de renda como formalização, comprovação da sua renda. Para quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma for superior a 40 mil. Os 6 últimos extratos bancários da pessoa física, para poder comparar. Faturas de cartão e último contrato social. Faturas de cartão é muito a Caixa. É a Caixa que trabalha mais com embasamento de renda usando faturas de cartão. A Caixa, ela entende que comprometimento e despesa são coisas diferentes. Se você tem um financiamento, um empréstimo, é comprometimento. Você não vai poder fazer muita coisa. Agora, despesa é algo que você pode diminuir, pode cancelar, e aí não é um comprometimento. E aí eles usam isso como uma ajuda para embasar que você tem como ter aquela renda que você diz ter. E aí é legal trazer faturas de cartão de crédito, plano de saúde, TV a cabo. Não tem mais isso, né? Nem tem mais isso, né, gente? Eu tô muito antiga, viu? Que vai mostrar que se você está dizendo lá o que vem de Natura e que ganha 5 mil por mês, que realmente você tem essas despesas e tem como embasar. A renda informal, ela é muito difícil e está cada vez mais complicado a gente conseguir aprovar uma renda informal. Então, quando eu faço treinamento, vem muita pergunta. É porque fulano aprovou e tinha uma conta poupança e já o outro não aprovou porque não tinha conta poupança. Ou porque exigiu conta corrente. É porque depende de tudo que foi apresentado. O gerente, ele passa por muitas auditorias. Então, ele precisa ter um bom embasamento, porque se der uma auditoria, não, está aqui. Eu tenho tudo isso aqui, aprovei, mas está aqui a minha defesa. Certo? Então, vai muito de gerente para gerente. A renda informal hoje está sendo bem difícil a gente conseguir aprovar. Mas existe, né? Isso depende do embasamento. Por isso que, às vezes, o checklist vem e a gente pode pedir documentos a mais, complementares, porque na hora que fez o comitê de crédito, o gerente pediu e aí a gente passa para vocês. O autônomo, imposto de renda, desde que o valor anual declarado seja acima do valor de isenção, que é os 28.559, 6 últimos extratos, faturas de cartão, plano de saúde, de outras despesas, carteira da categoria e, se for aposentado, os 3 últimos extratos do benefício. No caso do PCVA, existe uma regra do programa que a renda tem que ser até 7 mil, a renda familiar. Por causa dessa regra, a renda da família tem que compor. Todo mundo que está participando tem que compor renda. E não tem renda, tem que provar que é isento, que não tem renda. Por causa do item do programa. Se eu participo do programa, essa renda for até 7 mil. Essa cliente que a gente fez a simulação ontem, o teto do imóvel está dentro do PCVA, mas a renda dela não. Ela tem uma renda de mais de 7 mil. Então, ela não entra no PCVA, ela entra no SBPE, que é o que a gente está falando aqui hoje. Já no SBPE, não tem essa obrigação de composição de renda.
Se o casal quiser usar só a renda de um, porque só ele já está suficiente para aquele financiamento, tranquilo, não tem essa obrigação, tá? O imóvel continua sendo dos dois. Quem é que está envolvido no processo de financiamento, né? Primeiro o comprador, o vendedor, a instituição financeira, e aí nós correspondentes como braço dos bancos, a imobiliária corretor, e aí a gente tem o interveniente quitante. O interveniente quitante é o caso de quando o imóvel pelo qual você tem interesse está hipotecado ou alienado a um banco, com financiamento atrelado ao nome da pessoa que agora pretende vender. Esse pode ser pessoa física ou jurídica. Então, se você, corretor, está vendendo um imóvel e esse imóvel já tem um saldo devedor em um banco, isso não é nenhum problema. Nenhum problema. A gente faz esse trâmite normal. O que vai acontecer? Precisa que a gente saiba, a gente precisa saber disso, porque tem todo um fluxo, né, dentro do processo de financiamento, onde o banco que o comprador atual escolher, ele vai mandar um e-mail para o banco do saldo devedor, uma conversa entre eles, e o banco do saldo devedor manda um boleto que vai ser pago pelo banco do saldo comprador. E o vendedor recebe a diferença na conta dele. Deixa eu tentar dar um exemplo. Eu já passei por isso, eu já vendi um imóvel que eu ainda tinha um saldo devedor com o banco. Eu não lembro qual era, mas vou chutar aqui 100 mil. Eu tinha um saldo devedor com o Itaú, de 100 mil. Os compradores olharam o imóvel, gostaram, tinha uma parente lá na Caixa, fizeram todo o trâmite normal, foram lá, a simulação, começou o financiamento com eles. Na época eu ainda não era correspondente. E aí, em um momento, eu peguei o contato com o Itaú, que é o contato do interveniente quitante. A Caixa mandou um e-mail para o Itaú mandou o boleto para a Caixa pagou os 100 mil e eu recebi só a diferença na minha conta. Eles fecham o saldo, quitam o saldo devedor, certo? Esse trâmite, gente, demora um pouquinho mais. Aí vai aquilo que eu falei. Quando o processo tem FGTS, aí são mais uns dias. Tem interveniente quitante, ganha ali mais uns dias, porque demora. O anuente é uma outra situação que pode acontecer, mas essa já acontece com menos frequência. O comprador de um apartamento vende este apartamento com dívida e o comprador, por sua vez, precisará que o anuente, que seria o dono do edifício, autorize o proprietário a repassar a dívida. Então, você comprou um imóvel, está lá pagando, só que aí decide vender e ainda não passou o imóvel para o seu nome. Então, nesse caso, tem que entrar a figura do anuente. Tem que ter a anuência, né, da construtora, que está lá formalmente como nome, o dono do imóvel ainda, e autorizar a fazer esse trâmite. Quando isso acontece no imóvel usado, pessoa física, é um pouquinho mais complicado, porque às vezes é aquela venda que é aquela compra, comprei, nunca passei com o meu nome, e depois de anos resolvo vender. Aí é bem mais complicado. A gente já pegou casos desses, conseguimos resolver, mas você tem que ter contato com esse antigo vendedor, porque, assim, teoricamente, gente, o recurso do financiamento vai para a conta de quem está como vendedor na matrícula. Só que essa pessoa não é mais a dona do imóvel, né? Nesse caso, não morava nem aqui. E aí, como foi que a gente resolveu? Eu consultei todos os bancos e na época descobri, hoje outros bancos já fazem, mas na época só o Itaú fazia, que o Itaú aceitava a procuração para assinar e receber, porque antes a maioria dos bancos só aceita a procuração para assinar pelo vendedor, mas não para assinar e receber valores. E aí, no Itaú aceitava. E aí foi interessante porque esse vendedor recebeu todos os recursos, não foi para a conta da pessoa que estava ainda, a antiga proprietária, e ainda não precisou pagar 2 ITBIs, porque quando tem a anuência, precisa pagar os 2 ITBIs, o da primeira compra, que não foi formalizada antes, não foi pago ITBI, e o da segunda compra.
engenharia. Traduz pra gente aí. Tá. Quando o banco, a construtora, quando ela vai construir um empreendimento, ela pode fazer com recursos próprios ou através de financiamento bancário, que é o apoio à produção, né, que a gente chama. Nesse caso, o banco já faz toda a avaliação das unidades e já tem uma engenharia, pelo menos com aquele banco financiador da obra, certo? Existem também outras situações. Digamos, o imóvel foi feito com recursos próprios, concluiu a obra. Geralmente, a gente, como assessoria, dependendo da quantidade de unidades que tem ainda para vender, ou mesmo para desligar, são poucas unidades, a gente vai ver, mas quando são muitas unidades, a nossa orientação é que essa construtora faça pasta-mãe ou piloto ou alocação, são nomenclaturas que vocês podem ouvir, mas significam a mesma coisa, nos bancos. E o que é isso? Chega para o banco Itaú e diz, olha, Itaú, daqui toda a documentação, vendedor, imóvel, e alguns bancos cobram, outros bancos não cobram, e faz a engenharia aí para mim. Isso é muito bom, facilita muito, porque aí o cliente comprador, quando ele chega, já tem engenharia, já tem pasta-mãe, quer dizer, já tem toda a documentação analisada pelo banco, é isso que eles chamam de pasta-mãe, pastão, e aí eles só vão analisar, isso é a nomenclatura do banco, as pasta-filha, que são os compradores, né? Então também é muito mais rápido, porque a gente pula aquele prazo de engenharia, a análise jurídica é muito mais rápida. Então, mesmo imóveis que não são financiados, eles podem ter essa facilidade se tiver piloto em alguns bancos. Mas, assim, só adianta ter piloto se tiver uma boa quantidade de financiamento. Se a gente vê que só tem três unidades em estoque, não adianta, faz no isolado mesmo. E aqui agora a gente vai entrar para apresentar a vocês os principais sistemas de financiamento. Existem outros? Existem, mas são menos usados. E aí a gente nem teria tempo para ver tudo. A gente tem carta de FGTS, tem, como é aquele da Caixa também, que sempre sai e volta aqui? Procotista, tem um bocado. Mas esses aí são os principais, é o que vocês mais vão trabalhar. Então a gente tem o programa Casa Verde e Amarela, são imóveis que tem um teto de valor, e aí depende de cada cidade. As principais cidades a gente colocou aqui, que a gente mais trabalha, é Fortaleza. O imóvel teto para se enquadrar como programa Casa Verde e Amarela é 209 mil. E na Calcaia, 198 mil. No Eusébio, 181.500. Esses são os tetos. Se o imóvel se enquadrar, né, nesse teto, já tem aí já preenche um pré-requisito aí para uma Casa Verde e Amarela, mas não é só isso. O imóvel tem que ter, o comprador tem que ter uma renda familiar até R$7.000. E tem que ser, assim, o primeiro imóvel da pessoa, mas pode ser imóvel usado também, não precisa ser imóvel novo. O imóvel usado tem só uma queda no percentual, se for na price, né? Na SAC fica 80%, cai para 40% no imóvel usado. Mas se for na SAC, é 70 ou 80? 80. Esse daqui é o que a gente vê muito crédito associativo, né? A gente tem muito caixa econômica, e principalmente na modalidade de crédito associativo. Mas não é obrigado estar financiado pela Caixa, gente, para fazer PCVA. Para quem não sabe o que é crédito associativo e imóvel na planta, a diferença. O crédito associativo, a Caixa Econômica, a construtora procura a Caixa para financiar a obra. A Caixa vai financiar a obra nessa modalidade de crédito associativo, onde o comprador já assina um contrato de financiamento com o imóvel ainda começando a ser construído, tá? Ainda sem conclusão de construção. E são esses valores que vão entrando, que vão, de forma associativa, pelos compradores, que vai propiciar ali a construção daquele empreendimento. Então, você já olha o imóvel lá, olha o estande, o imóvel ainda nem começou a construir, você já está lá assinando um contrato com o banco.
Os demais bancos não trabalham assim. Você compra um imóvel, vai pagando na planta para a construtora e não para o banco. O crédito associativo, você não vai pagar para a construtora, você vai pagar para o banco. Você vai pagar para a construtora a entrada, né? Mas a entrada. Mas no caso do imóvel na planta, você vai ficar pagando só para a construtora, com correção monetária corrigida pelo INCC, até que o habite saia, até que a obra seja concluída. Existem alguns casos que a gente consegue fazer antecipação de financiamento, que é repasse, esse nome, tá? Um repasse na fração, que a gente chama, com a obra com 80%, com 85%, mas são para construtoras que têm um rate muito bom dentro do banco. A gente agora está fazendo um repasse da Mota Machado, que é o rooftop, Canudo, e vamos fazer outros repasses, que é o J Smart da J Simões. Todos eles ainda na fração. Fizemos um inovado, também há pouco tempo, todos na fração, ainda com 80% de obra. A gente fez na fração. Agora, a maioria, se o perfil da construtora não tiver o rate, né, suficiente, tem que chegar no 100% para poder sair o ABITS. Ainda com 100%, a gente pode financiar com o banco financiador da obra e depois do ABITS com qualquer banco. Qualquer banco que não seja financiador da obra só pode financiar quando o ABITS estiver averbado. Então, existe a diferença de crédito associativo, que é mais usado para caixa. Geralmente, a gente vê mais nos perfis de empreendimentos de médio para baixo, né? Os maiores, pelo menos assim, a maioria das construtoras aqui de médio e alto padrão trabalham mais com os bancos privados no repasse. E existem exceções, assim, a gente já tem agora com esses 90% que a Caixa está dando, né, de possibilidade de financiar para as obras financiadas pela Caixa, eu já vejo aí algumas construtoras querendo fazer obra com a Caixa, porque realmente é uma vantagem, você já ganha mais 10%, quase 100%, né? A gente vai falar aqui sobre o SFH, a maioria dos imóveis que vocês devem trabalhar é mais enquadrado aqui, Sistema Financeiro de Habitação, são imóveis até 1,5 milhão, que não se enquadraram aqui por algum motivo, né, ou o teto do valor do imóvel, ou a renda do cliente, e vai se enquadrar no SFH. Existe, por exemplo, um cliente que vai comprar um empreendimento que está com um teto de 209 mil, mas não tem renda. A renda passou de 7 mil, então ele vai ficar com SFH, certo? Vai ser enquadrado como SFH. Ou não é o primeiro imóvel dele, já tem imóvel financiado e tudo. Vai para a SFH, ele não deixa de comprar. Ele não deixa de comprar, mas ele só não vai comprar no PCVA. E qual é a vantagem disso? O PCVA tem taxas muito vantajosas, são taxas menores. Não é nem o subsídio só, porque o subsídio não é toda faixa que tem, né? Mas as taxas são mais atrativas. E aí você vem para o SFH, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O fundo que é usado, o banco usa para emprestar dinheiro aqui no PCVA é o fundo do FGTS, certo? E no caso do SFH, o fundo é a poupança. Aqui no SFH continua podendo usar FGTS também, lembra que eu falei que tem imóveis até 1,5 milhão? E detalhe também, nessas dois sistemas aqui, se for o primeiro imóvel, primeiro financiamento, né, ele tem direito a 50% de desconto aqui na SFH. Aliás, aqui na SFH, tá? O primeiro financiamento na SFH. 50% de desconto no registro no cartório. Isso é super importante, porque dá uma boa ajuda. E o outro sistema menos, né, usual, que a gente tem mais imóveis até aqui, são imóveis acima de 1,5 milhão, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, o SFI. Alguns bancos chamam de carta hipotecária, CH. Fundos, e aí são outros fundos, por isso que são taxas maiores, fundos de pensão, fundos de renda fixa, companhias seguradoras, bancos de investimento. Hoje em dia, os bancos não estão com taxas maiores para imóveis no SFI, certo? Hoje está sendo a mesma taxa que SFH e SFI. Tem taxas maiores para imóveis comerciais, mas para residenciais não. E aí, o sistema SFH foi criado em 64, rege a maioria dos financiamentos, são imóveis até 1,5 milhão, pode usar FGTS, se for o primeiro imóvel, tem direito a 50% de desconto no registro do imóvel. Você poderia falar o que é condicionar, aproveitar o momento,
Ah, posso? Tá, não, foi bom. Condicionar. Quando a gente fala condicionou o valor, é porque o cliente quer financiar 100 mil e só que por algum motivo, comprometimento de renda na maioria das vezes, ele só consegue 80 mil. Aí a gente fala condicionou a um valor menor. É uma nomenclatura do banco mesmo, certo? Condicionou a um valor menor. Pode reverter? É difícil. É difícil porque se for um comprometimento, como é que ele vai deixar de assumir os comprometimentos dele? Então é bem difícil. O comprometimento financeiro, ele vai dar, os clientes, ele até diz assim, mas eu não tenho comprometimento, eu não tenho nada. Também pode acontecer dele ter o valor condicionado, né, ter um valor menor do que o que ele pediu. Você simulou, na simulação, ok. Porque, gente, a simulação é o que o nome diz, simulação. A simulação, ela não tem no robô lá do simulador uma pesquisa de rating. Rating, score, é o perfil desse cliente no banco, a nota dele no banco, sendo assim. Ele não tem esse cálculo, ele vai pegar só os dados que você está colocando. A renda é tal, o valor do imóvel é tal, o valor do financiamento é tanto. Dá. Pronto, chegou nos 80%. Quando vai para o banco, que vai fazer no sistema que faz a aprovação de crédito do banco, aí não. Aí ele vai ver rede, score, será que ele tem score? Se ele pode ter comprometimento, ele pode até não ter comprometimento, mas se ele tiver segmentado naquele banco como C1, no Itaú, que usa essas nomenclaturas, o Itaú tem BA2, B2, BA2, B2, B3, C1 e C2 e C3. Cada nomenclatura dessa é onde o Itaú segmenta. Coloca aqui. A gente tem até uma planilha que eu ocultei, pra vocês terem noção como é segmentado. Aí dentro desse segmento, ele tem mais umas notas que pode te dar o percentual de quanto aquele cliente vai financiar. Então, ele pode ser um B2 financiando 70, um B2 financiando 80. Dependendo, isso é o quê? Não, a gente não conhece as variáveis do banco, é sigiloso isso, mas a nota dele dentro do banco, por algum motivo histórico, né, colocou ele naquela nota. E por mais que ele não tenha comprometimento hoje, ele não vai conseguir financiar mais do que aquilo. Certo? Existe também essa situação. Lá nesse podcast a gente fala sobre isso, sobre o score do cliente um pouco, né? A gente não tem informações para dar variáveis, nem quando o banco atualiza isso. Então, o que a gente orienta sempre, e é importante mais um insight aqui que eu lembrei para passar para vocês, quando vocês estiverem negociando com o cliente, até ele assinar a minuta desse contrato, peçam para não deixar de pagar nada, deixar tudo em dia e não assumir nenhum compromisso financeiro. Porque qualquer mudança, o score dele pode ser alterado. E carta de crédito aprovada ainda não é garantia. Garantia é quando tiver com a minuta emitida. E a gente já teve situação dessa, que o cliente foi na agência, gerente tentando passar um financiamento de um carro, e a gente orientando, não faz, pode mudar seu score. Não, mas ela disse que não muda. E mudou o score dele, caiu 100 mil reais do que ele tinha aprovado. Tinha aprovado uns 300 mil, ficou 200. Então, muito cuidado. Ele tem que estar, porque assim, se você atrasa a parcela, se você paga atrasado qualquer coisa, se você não paga, mesmo que depois você vai e negocia com o banco, mas negociou com desconto, tudo isso vai fazendo você ter um histórico com o banco. E esse histórico, né, pode te prejudicar. Então, nesse trâmite aí entre aprovar crédito e assinar a minuta, não adquirir nenhum compromisso financeiro, não empréstimo, não financiamento e não deixar nenhuma conta atrasada. Vamos lá, todo financiamento, ele tem, gente, um sistema de amortização. A forma que vai ser amortizada as parcelas, não é taxa de juros, não estou falando taxa de juros, estou falando a forma como a parcela vai ser amortizada. E aí você tem a tabela SAC, que é a modalidade de financiamento na qual as parcelas têm valores decrescentes,
e é muito utilizada para imóveis no SFH, a maioria é na tabela SAC. Como é que acontece? A cada mês, a parcela devida correspondente à amortização acrescida dos juros aplicados sobre o saldo devedor. Eu vou explicar. Você tem aqui a parcela, que ela é igual à amortização, que a amortização é o valor do financiamento dividido pelo número de parcelas. É uma conta simples. Valor do financiamento dividido pelo número de parcelas. Mais os juros em cima do saldo devedor. Como esse saldo devedor ele vai diminuindo, então as parcelas vão ficando decrescentes. Aqui explica exatamente isso. A amortização é o valor do financiamento, dividido pelo número de parcelas. Os juros é sempre computado pelo saldo devedor atualizado, que à medida que vai diminuindo o saldo, as parcelas vão ficando decrescentes. As parcelas vão ficando decrescentes, mas se você vê uma simulação com toda a evolução de parcelas na tabela SAC, você vai ver que ela começa a diminuir depois de alguns anos. 5 anos. Muda de a diferença depois de 5 anos. De 5 para lá, tem alguns casos que até mais. Tabela Price, sistema francês de amortização, sistema de amortização em que as prestações são constantes, iguais, atualizadas pelo mesmo índice de atualização do saldo devedor, e a cada período a parcela de amortização aumenta e a parcela de juros diminui. Quando a gente vê um gráfico, deixa eu ver se tem uma caneta aqui. Geralmente, a tabela SAC, ela começa mais alta e vai caindo. E na Price, ela faz isso. Isso aqui é para ser reto, tá? Era para ser reto. Então, o que a gente tem? Por um período, realmente, a SAC fica bem mais alta do que na Price. Mas depois ela vai caindo e cai bem bastante. Quando você pega a soma de parcelas, se você fizer as duas simulações e somar, geralmente você vai ter isso aqui menor. A soma da parcela da SAC menor. Mas, gente, como nossa vida no mercado imobiliário não é tão simples assim, beleza, então se é menor, vou fazer SAC. Quando a gente trabalha com médio padrão ou PCVA, aquela pessoa está comprando já apertada ali as parcelas e tem que pagar lá a entrada parcelada para a construtora. Então, é muito usada a tabela Price no PCVA, porque é o que dá é a forma que dá para a gente vender, é a forma que dá para o comprador realizar o sonho da casa própria dele, escolhendo a Price, porque ele vai ter parcelas mais baixas ali e ele ainda está pagando a entrada lá na construtora, né? Aí também tem outra, se o cliente vai financiar com pensamento de amortizar em menos de 5 anos, também fica interessante fazer na Price, porque quando começar o jogo a virar, né, você já tem aí, você para de pagar já, porque vai amortizar o seu financiamento. Então, existe essa possibilidade de ir para a Price também por esse motivo. Mas a SAC, no geral, a soma de parcelas vai dar menor, quando você soma todas as parcelas. O pessoal prefere mais o... E no SFH é mais usada a SAC, inclusive alguns bancos nem fazem Price, tá? No SFH. PCVA, o que a gente mais faz é Price. Comparação da SAC com a Price, nós temos prestações na SAC decrescentes, na Price constantes, amortizações na SAC elas são constantes, na Price crescentes. Os juros são decrescentes nas duas opções. Qual a vantagem da SAC? O saldo devedor diminui mais rapidamente em relação à tabela Price e o valor das prestações cai continuamente. No caso da vantagem da Price é ter o valor constante. A desvantagem da SAC, prestação inicial maiores, né? E na Price você já tem aqueles valores, prestação inicial maior em relação à calculada pela Price e o valor das prestações variam todo mês, que na Price você não tem elas são constantes. Saldo devedor, qual a desvantagem da Price? Saldo devedor diminui mais lentamente em relação à SAC e o valor das prestações não diminui. Eu resumo com esse gráfico.
é uma decisão do que vai muito de acordo da necessidade lá do cliente. Se eu tenho condições de assumir aquela parcela na saque, faz saque. Se eu não tenho condições e quero comprar, faz prazo. Primeiro, toda parcela tem um sistema de amortização. É a forma que aquela parcela vai ser amortizada. São 2 sistemas, saque ou prazo. Ponto. Entenderam isso? Agora a gente vai entender como é a parcela. Parcela, ela tem a amortização, que é o valor do financiamento dividido pelo número de parcelas, prazo que o cliente escolheu, mais o seguro MIP e DFI, mais taxa administrativa, R$ 25, mais a taxa de juros e mais um indexador de correção monetária. Não tem financiamento sem correção. Se o cliente disser, porque a parcela mudou, veio diferente porque tem a correção monetária. Quais são os indexadores? Nós temos 2 indexadores, IPCA e ATR. O IPCA, ele acompanha, né, a inflação, o índice de inflação. Então, não é interessante, né? Todo mundo está sabendo que nada que acompanha a inflação está legal. A ATR, ela é uma correção bem menor. Por muitos anos ela estava zerada. Nós ficamos de 2017 até novembro do ano passado com a ATR sem variar. Então era bom porque a taxa de juros, esses juros aqui geralmente é pré-fixado pelo banco. Geralmente, eu vou mostrar que tem uma modalidade que não é. Mas geralmente é pré-fixado, então ficava aquilo. Não tinha correção quando era TR, né? Agora está variando desde novembro, mas é uma variação muito baixa. É muito melhor fazer pela TR do que optar pelo IPCA. O que é esse MIP e esse DFI? São os 2 seguros, MIP e DFI. Morte e invalidez e DFI é... Danos físicos ao imóvel. Do imóvel. Danos físicos do imóvel. Aqui são as taxas de juros. A gente trouxe aqui um quadro geral de taxa de juros para vocês. Lembrando que essas condições de financiamento são para imóveis residenciais, porque comerciais são outras taxas, tá? Até 1,5 milhão, porque no SFI pode acontecer do banco ter taxas maiores. Então, a gente está colocando aqui o que mais é usado. Imóveis residenciais até 1,5 milhão. Existem 3 colunas, que são as opções de modalidade de juros. Uma delas é a taxa pré-fixada mais TR. O banco tem a taxa pré-fixada e a correção pela TR. A outra, aí nesse caso aqui, todos os bancos trabalham com essa modalidade. Caixa, Santander, Itaú, Bradesco, Inter, Banco do Brasil. Tem a taxa pré-fixada mais índice de correção pelo IPCA. Nesse caso, a gente tem a Caixa, a Creditum e o Banco Paulista, que a gente não colocou ainda aqui. A Caixa, ela tem todas as modalidades, né? Ela trabalha com os 3. E temos a taxa pré-fixada mais juros, poupança, mais TR. Nesse caso, só tem Caixa, Itaú e Bradesco, que trabalham com juros poupança, que foi lançado há sei lá, acho que uns 4 anos atrás, não lembro mais, mas é mais recente, essas 2 opções aqui. Sempre houve essa, e essas 2 são mais recentes. Foi antes da pandemia, uma foi antes da pandemia, outra foi ainda no comecinho da pandemia, que foi lançada essas opções. Então, essas que eu coloquei azul aqui, contornei com azul, são as opções melhores. Esqueçam isso aqui. A não ser que seu cliente passou por todos esses bancos aqui, não foi aprovado, a gente pode tentar Creditum e Banco Paulista, Cashme. A gente tem algumas fintechs parceiras, mas realmente vai doer no bolso dele, porque vai ser IPCA, a Creditum, ela cobra também um seguro de inadimplência, porque tem uma flexibilidade maior, né, na aprovação, então não é muito interessante, mas é uma possibilidade. Se o cliente quiser, tem na casa, a gente manda para avaliar o crédito. Essas 2 opções são as mais interessantes, e aí é onde eu queria que vocês prestassem muita atenção para orientar o cliente de vocês. A decisão é deles, mas ele precisa conhecer, porque eles não sabem que existem mais de uma opção. Então, eu vou voltar aqui para o quadro.
Os juros poupança, gente, como é que ele é feito? É uma taxa pré-fixada, eu vou pegar aqui a taxa balcão da Caixa, porque essas taxas menores da Caixa são as taxas customizadas. Vocês brilham os olhos, mas é um funil, aquele cliente que vai conseguir essa taxa. Então, eu vou dar um exemplo pela taxa balcão, que é a mais fácil. Se eu pegar os juros poupança, nós vamos pegar 3,59, que seria a taxa balcão. Dá para o cliente pegar um pouco menos se ele fizer relacionamento com a taxa, tá? Vou usar só para um exemplo. 3,59 mais os juros poupança. Então, é 3,59 mais os juros poupança. Os juros poupança, ele é 70% da Selic. A Selic está 13,75. Só que na época que foi lançado esse produto aqui, o Bacen disse assim, olha, é 70% da Selic até a Selic chegar em 8,5%. Quando a Selic chegar a 8,5%, não vai dar mais para ser 70% não, vai ter um teto. E hoje está no teto, porque como a Selic está 13,75%, o teto é 6,17%. Certo? Então, pegando esse exemplo da Caixa, a gente tem os juros poupança de 9,76. Já fiz ali minha peça. 9,76. Qual é a taxa do outra modalidade? A taxa balcão? 8,99. Então, o cliente pode escolher 8,99 ou 9,76. Certo? A diferençazinha acaba que aqui fica melhor, né? No Itaú, se você pegar o personalité que está 9,5, cliente personalité, porque o Itaú é bem segmentado. Cliente personalité é 9,5, né? Que vocês têm ali no quadro. O cliente Uniclass, ele vai ficar 9,80 e o varejo 9,90. 9,99. Essas são as taxas dos juros poupança mais TR. Se a gente pegar o juros poupança, no personalité fica 9,62, comparando com 9,5. O Uniclass fica 13,15 e o varejo 13,15. Então, para cliente Uniclass e varejo, o que é cliente Uniclass e o que é o cliente varejo? Se você for no Itaú abrir uma conta, você ou vai para a personalité, ou vai para a Uniclass, ou não vai para nenhum. Aí esse é o varejo, nenhum. Né? O personalité são pessoas com renda acima de 15 mil. Lidiane, mas eu não sou correntista, eu posso conseguir 9,5 se eu tentar aprovar no personalité? Se você tiver renda de 15 mil, nós vamos rodar o crédito, vai aprovar os 9,5 e depois você abre a conta como personalité. E consegue, não precisa ser correntista. Todos os bancos vão exigir que abra a conta, mas só precisa abrir depois do crédito aprovado. O único banco que exige a abertura antes é o Bradesco. Só o Bradesco. Então, no caso da Caixa, está melhor aqui. No caso do Itaú, aqui ainda está melhor do que aqui, mas é uma diferença bem pequena, 9,5 para 9,62. Já no Uniclass e varejo, a diferença já fica bem maior. Vocês saem desses valores de 9,89, 9,99 para 13,15. Né? E aí vamos lá para o Bradesco. No Bradesco, em todas as categorias, fica melhor aqui. Em todas as categorias do Bradesco. Por quê? Porque os juros pré-fixados dos juros poupança do Bradesco é bem menor do que os demais bancos. É 2,99. Quando eu somo com 6,17, eu tenho 9,16. Então fica bem melhor do que qualquer segmentação do Bradesco. Está vendo como a coisa não é? Por isso que a gente tem que saber quem é o cliente, onde ele tem relacionamento, para direcionar a melhor opção para ele. Lidiane, e aí você me entende, Banco do Brasil não tem opção. O Itaú, o cliente tem 9,5 na taxa pré-fixada mais TR. O personalité, tá?
Itaú Personalité. É só para dar um exemplo. E na taxa pré-fixada, mais juros, poupança, JP, mais TR, 9,62. Esse caso aqui, gente, dá para você refletir se vale a pena ainda escolher aqui. Por quê? Quando a Selic cair para 8,5, vai voltar os juros poupança ser 70% da Selic. E essa parcela pode diminuir, esses juros diminuem. Aqui você não tem possibilidade nenhuma de ter diminuição de parcela. É 9,5, corrigido pela TR. Aqui pode cair. Se a Selic baixar dos 8,5, começa a calcular de novo 70% da Selic e você pode ter uma taxa menor. Quando isso vai acontecer, não sabemos. A gente tem uma projeção que a Caixa nos passou de que próximo ano deve fechar em 10% a Selic. Esse ano fecharia em 13,75%, eu já acho que não vai fechar. Agosto tem outra reunião e estão falando em ter mais um aumento. Ano que vem, a projeção do relatório da Caixa é de 10% e em 2024 de 7%. Em 2024, o cliente que optou por ali começa a ter uma parcela menor. Mas a gente não sabe se é em 2024, se é em 2025. Então, é uma decisão realmente que o cliente tem que tomar, se quer pagar essa diferença ou não. Isso eu estou falando nesse exemplo aqui do Itaú. No caso do Bradesco, em todas as modalidades, já é mesmo a melhor escolha fazer juros poupança. Aqui, a gente falou aqui é o cenário dos juros e aqui são as outras condições, né? A cota de financiamento e o prazo de financiamento. O Itaú acabou de aumentar o prazo. E aqui a gente tem o LTV dos bancos, então o Santander ele financia até 80% em 420 meses, o Itaú financia em até 90%, mas lembrando, esses 90% é um cliente BA2 super segmentado. Então, para vocês terem noção, a gente trabalha muito com o Itaú e eu ainda não peguei um cliente 90%. Eu até brinco com eles e digo assim, ei, tem algum filtro para o Nordeste. E pode ter mesmo, existe isso. Eles não vão abrir, mas pode ter. E se o índice de inadimplência no Nordeste for maior, a gente pode ter realmente essa dificuldade. E aí, a gente pega 80 e alguma coisa. A gente pega um pouco mais de 80, mas 90 nós não pegamos. 420 meses, aumentou agora. O Itaú fez um aumento de taxa de juros e aumentou o prazo para minimizar aí. Bradesco até 80%, servidor até 90% em 360 meses. Banco do Brasil em até 80% em 360 meses. Caixa até 80%, 90% para a obra da Caixa, 420 meses. Crédito até 90%, mas é porque você paga, na verdade é 80%, porque quase 10% disso aqui é do seguro de inadimplência. E o Inter financia até 70%, dependendo do perfil, pode chegar até 80%. Eu quero voltar aqui só para lembrar uma coisa, que alguém deve ter visto esses 8 e se empolgado muito. E esses 8 também. Aqui a taxa customizada da Caixa é para o cliente AA da Caixa, que faz alguns produtos, alguns relacionamentos para conseguir esses 8%. Não é todo mundo que consegue. Também são financiamentos acima de 300 a 500, 300 mil. Esse do Banco do Brasil, esse daqui o cliente tem que financiar acima de 300 e num prazo muito pequeno, que a gente não encontra muito no mercado. Então, a gente não vê muito sair essa taxa por causa dos prazos, que ela está condicionada a alguns pré-requisitos, tá? O pessoal tira foto aí acabou, não expliquei sobre isso aí. Vamos fazer Banco do Brasil agora. Vamos fazer, mas não sei se vai pegar essa taxa, porque vai depender do prazo e do valor do financiamento. Isso tu botou a partir. Isso. E aqui, então, tem essas condições. E eu abri aqui para explicar para vocês, aqui é uma simulação do Itaú, só para explicar para vocês sobre custo efetivo total. Quando vocês abrem a simulação, quando a gente está falando num treinamento e fala taxa de 9,5%,
Ou então sai uma propaganda do Santander. Santander teve uma época de fazer bastante propaganda no intervalo ali da novela e ele fala uma taxa de tanto. Todas as vezes que vocês escutarem essas taxas, são taxas parciais. É a taxa efetiva. Essa aqui, juros efetivos. Por que a gente não fica falando os juros realmente final que o cliente paga? Gente, isso aqui está defasado, essas taxas não estão mais não, tá? É só para exemplo. Porque o custo efetivo total, que é o juros final, já embutido tudo que vai dentro do financiamento, ele depende de... Eu só posso saber se eu fizer uma simulação com a idade do cliente, porque aí depende da idade do cliente, por causa do seguro. Mas quando você tiver uma simulação comparativa com vários bancos, e a gente faz isso, a gente manda um e-mail comparando e bota lá, coluna com a taxa efetiva e uma coluna com custo efetivo. Foca no custo efetivo, porque às vezes a taxa efetiva pode ser até maior e o custo efetivo menor, por conta do valor do seguro daquele banco. E o que vai ser final é o custo efetivo total, que é a taxa de juros final que o cliente vai pagar. Então é essa daqui que você tem que se apegar na hora que for ver a simulação. E aí, para a gente lembrar alguns pontos importantes que eu já falei, alguns bancos para receber taxa reduzida cobram uma contrapartida dos clientes. Então, quando eu coloco lá a taxa do Santander 9,49, o Santander exige uma contrapartida, senão a taxa vai para 10 ponto alguma coisa, né? 10 ponto alguma coisa. Todo mundo topa fazer, porque realmente, né, é um produto, às vezes o Santander exige que tenha R$1.000 na conta todos os meses, às vezes é um cliente que já é Santander, já tem esse movimento, então também tudo isso a gente precisa entrevistar o cliente, porque aí eu passo um Santander para ele não tem conta e está abrindo só para fazer o financiamento, ele lembrar de ter R$1.000 todo mês, ele não vai lembrar. E aí a taxa de juros automaticamente vai vir 10 ponto alguma coisa, ó a bronca, né? Então, a gente precisa conversar para explicar isso aí para o cliente. Se for o primeiro imóvel, eu preciso incluir no contrato essa informação. Para ter o desconto lá no registro, no cartório, a gente precisa incluir no contrato de financiamento. Então, faz parte da entrevista a gente perguntar isso aí também. Sempre é necessário saber se o cliente vai usar FGTS desde o início. Para a gente poder preencher os formulários e pedir a documentação do FGTS. Importante saber se o imóvel está apto para financiamento. Olhem matrícula, olhem se tem CND de IPTU, se a CND está no nome do dono, onde está a matrícula, porque a gente pega, às vezes, está no nome de uma outra pessoa. Se tem foreiro, se vai precisar pagar foreiro. Então, tem que estudar a matrícula e saber se está apto. Após o crédito aprovado, as condições não são garantidas até que a minuta seja emitida. Nessa instabilidade que a gente está agora, com essa Selic aumentando toda hora, acontece muito, a taxa de juros aumenta, o cliente está só com o crédito aprovado, mas não está com o contrato emitido. E aí cada banco, na hora que ele lança o aumento de taxa, ele diz a regra. Seguinte, a taxa aumentou, a regra vai ser o seguinte, o cliente está com o crédito aprovado, e vai manter desde que a documentação da análise jurídica já tenha subido, aí vai dar a regra. Então, a gente não pode garantir, né? Depende da regra do aumento, como foi a regra de cada banco. A garantia é minuta de contrato emitida. Portanto, é importante que o cliente não assumir nenhum compromisso financeiro no período também entre aprovação de crédito e minuta de contrato emitida. Porque o fluxo é aquele que eu expliquei lá na frente. Primeiro aprova o crédito do cliente, do comprador, depois vai para a engenharia e depois vai para a análise jurídica, conformidade. Depois que passar pela análise jurídica, é que o contrato é emitido. Importante saber se o imóvel tem saldo devedor, para a gente saber se tem IQ, interveniente quitante. Então é importante a gente saber se o imóvel está quitado ou se ele tem saldo devedor com alguma instituição financeira. Se é novo ou usado, se tem interveniente anuente, se IPTU está pago com pendência. Saber se é primeiro imóvel, não pode ter restrição cadastral, precisa fazer a pesquisa. Saber em quais bancos o comprador já tem relacionamento, deixar cadastro e renda atualizado nos bancos
Isso é muito Banco do Brasil e Bradesco. São dois bancos que, no fluxo deles, se eu subir uma proposta de crédito com alguma informação diferente do que está lá no cadastro da agência, vai reprovar. Então, toda vida que vai ser no Bradesco ou no Banco do Brasil, eu preciso, todos os bancos eu preciso, mas desses dois, já no início, ter o contato do gerente para ligar e saber como é que está o cadastro no banco. Porque se tiver um zero, uma vírgula, um centavo diferente, reprova. Uma coisa importante dizer, gente, a taxa de juros no correspondente na agência é a mesma, não pode ser diferente. Uma das vantagens de você fazer com correspondente é que a gente não está vendendo bandeira de nenhum banco. Na Numis, o pessoal não sabe nem qual é o banco que paga mais comissão, não existe isso. A ideia é resolver o problema do cliente. Outra coisa importante, se vai compor renda. Às vezes está ali conversando com o cliente e não entende como é que vai ser a composição de renda. E dependendo também, gente, disso, a gente vai escolher o banco. Tem bancos que não pode compor renda todo mundo, só pode ir com cônjuge ou parente de primeiro grau. Saber o regime de casamento, importante por causa da história do registro do pacto oficial, então a gente precisa saber qual é o regime. E no SFH não é obrigatório o cônjuge compor renda. Quais são as despesas que o cliente tem no processo de financiamento? Até a contratação, ele vai pagar uma taxa de avaliação. Essa taxa antes ela era em torno de R$ 3.500. E agora o Bacen, exigiu que fosse diminuído esse valor e a gente está aí com valores aproximados a R$ 2.200. Alguns bancos é R$ 1.900, outros... Então a gente bota aí a média em torno de R$ 2.200. Essa taxa ela é paga quando a minuta do contrato já vai para a emissão e é debitado da conta que você abriu, é debitado da sua conta. É uma vez só. Todos os bancos cobram taxa de avaliação, que a Caixa chama de taxa à vista. ITBI, em torno de 2 a 3% do valor do imóvel, depende muito do município. Agora a gente está fazendo financiamento agora em Salvador, é 3% do valor do imóvel. Mas aqui em Fortaleza o cálculo é bem interessante porque a gente tem uma quebra. Não é 2% do valor total. Então a gente também em Fortaleza é assim. 0,5% do valor financiado até o teto de 322, 213,14. Se o valor financiado for maior do que isso, o que excedeu disso vai ser 2%. E o valor não financiado também 2%. Então você paga menos ITBI financiando do que se você estiver comprando à vista, porque comprando à vista é 2% do valor. ITBI no SFI, 2% do valor do imóvel. Imóveis acima de 1,5 milhão. Após a contratação, você tem o registro do imóvel. Isso a gente não tem tabela. O orçamento do cartório é feito quando a gente mostra o contrato do cartório, mas quando o cliente chega para a gente, que a gente entrevista, depois da entrevista a gente sempre manda um e-mail com as simulações, um e-mail com o fluxo, um e-mail com as despesas e um e-mail com checklist de documentos. Esse e-mail com as despesas, a gente pega os registros que a gente já tem recente daquele valor de imóvel e coloca lá um valor aproximado para o cliente ter uma noção de quanto que ele vai gastar. Todas essas despesas, nada é pago para Numis, tá? Tudo é pago aqui, é pago boleto do banco ou debitado na conta do banco. A CEFIM, a gente manda o boleto para o cliente e o registro ele paga direto para a conta do cartório. E aí agora, vou realmente abrir aí para as dúvidas. Quem nós acabamos, assim, é um panorama geral, é muita informação, porque a gente fala desde os fundamentos, quais são os sistemas de amortização, então vai ter muita dúvida ainda, né? Mas a gente tem esse material, como eu falei, no YouTube, podcast, que vocês podem também assistir e se aprofundando mais. Essas taxas que você passa agora de ITBI Fortaleza e região metropolitana? Só Fortaleza? Taxa ou teto? Porque o teto também, o teto. O teto? Não, o ITBI que você passa agora. O ITBI Fortaleza. Fortaleza, só Fortaleza. Eusébio é 3%, acho.
Não tem diferença, você pode pagar antes ou depois. Esse cálculo que eu estou falando é quando você paga antes da minuta, tá, gente? Se pagar depois, vai para 3%. Agora é 4%. 4% aumentou. E as taxas de juros, elas são iguais em qualquer território, certo? No Brasil inteiro são essas taxas. Qual o melhor para o cliente fazer a amortização? Nas parcelas ou no período? No período. Melhor é no prazo, mas se o cliente não estiver podendo mais pagar aquela parcela, ele vai fazer na parcela, né? Mas entre os dois, o melhor é no saldo. Mas o melhor mesmo é se ele tiver o dinheiro para aplicar, ele aplicar, porque existem alguns fundos que estão com rendimento de 15%, 14%. É melhor ele fazer a alavancagem de dinheiro, porque o que ele vai diminuir fazendo a amortização não é tão significativo assim. Um cliente meu fez e disse que foi considerável. Mas comparando com uma aplicação, entendeu, Paulinha? Que é o que a gente está falando aqui. É sempre bom, porque você vai diminuir uma dívida de longo prazo, você está pagando juros. Mas se você fizer conta de aplicação, às vezes pode valer a pena fazer essa aplicação. Você fala de pessoa mais idosa, o prazo para financiar, a prestação fica alta, você falou para colocar uma outra pessoa. É como solidário, é como que é? Se a parcela não couber no bolso do cliente, porque pode ser que tá tudo certo, né? Dê certo, mas se não couber, tem que ser uma outra pessoa, um filho, um parente, né? Que aí não pode ser compondo renda com ela, porque sempre vai ser considerada a data de nascimento do mais velho. Então, quero agradecer a vocês, espero que tenham gostado. Obrigado, segue nossas redes para ver os nossos